Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Chegando então, meus irmãos, com mais uma aula da EBD. Nesta semana aqui comemora-se uma data muito especial. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. A todas as professoras, a todas as superintendentes, coordenadoras, secretárias, enfim, a todas as mulheres do Brasil e do mundo, mães, filhas, empresárias, professoras, pedagogas, enfim, a todas as mulheres aqui do canal Fala de Não, um forte abraço e um feliz Dia Internacional da Mulher. Que vocês sejam lembradas todos os dias, não apenas no dia 8 de março, mas é um dia para a gente refletir sobre a importância da mulher para a família e para a sociedade como um todo, e por que não dizer para a igreja. Portanto, fica aqui a nossa palavra de carinho e feliz Dia da Mulher, e também gratidão a Deus. Afinal de contas, o mundo feminino deixa o nosso mundo muito mais especial. Muito bem, fotos. Mande fotos nos grupos de WhatsApp das suas salas de EBD, tá certo? Se conseguir, mande alguém pegar um editorzinho de foto rapidão e escrever lá o nome da cidade, o estado de onde você é. Porque eu quero colocar no fim das aulas essas fotos para o pessoal assistir. Nós estamos aqui para a aula de juvenis e eu vou ler aqui mesmo, tá bom? No PC aqui, Coisas de Rose. Pai do Senhor, obrigado pelas aulas, Deus abençoe. Raimundo dos Santos está sempre comentando as nossas aulas. Maicon Moura, parabéns, muito boa dinâmica, vou fazer com meus alunos. Essa aqui é a aula, a lição 10, tá certo? Edilma Soares, Edson da Souza, chá de alegria de novo. Socorro Moura, gostei muito da sua aula. John Wesley Romão, a paz do Senhor, meu amado irmão, suas aulas têm servido de grande auxílio. Então, os irmãos aí participando das nossas aulas da EBD. Vamos para a aula de juvenis. Vida após a morte. Vida após a morte. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lembrando aos irmãos que tem dinâmica dentro da aula. Então assista toda a aula, que daqui a pouco tem dinâmica. Comentários. Deixe aqui no vídeo, aqui no YouTube, porque os irmãos me mandam alguns comentários pelo WhatsApp. Legal, eu quero até ler, mas eu uso o celular para gravar a aula, então não tem como ler, tá certo? Mas mando um abraço para todos os irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal, assistindo nossas aulas. Continue abençoando este canal. Se esse canal é bênção para você, mande essas aulas para todo mundo, mande para os seus alunos, para outros professores, para outros estados. Nosso lema é #Vamos Crescer Juntos. Na aula de hoje, para os juvenis, nós vamos falar então sobre vida após a morte. Nós teremos a oportunidade de estudar a respeito da importância das escolhas que fazemos. Após a morte não há como mudá-las. Após a morte vem o juízo. Você está preparado para a eternidade? Então não precisa se preocupar com a morte, ela não assusta você. Então o cristão não morre. Quem tem certeza de sua salvação não morre, muda de endereço, certo? Então é sobre esses assuntos e aspectos tão importantes sobre a nossa fé que nós vamos tratar na aula de hoje. Fique ligado. A realidade da morte. A realidade da morte. Nossas escolhas vão determinar onde passaremos a eternidade. Então,
fiz uma frase aqui, fundamentada na lição, que na verdade é um apanhado do que está na lição. Suas escolhas em vida determinam onde você passará a eternidade. Então, se eu tivesse que destacar uma palavra dentro dessa aula, a palavra a ser destacada seria escolhas. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, certo? Ela não só teve origem no pecado, como é o seu resultado final. Paulo fala em Romanos 6,23, porque o salário, o resultado do pecado é a morte. De que morte que Paulo está falando aqui? Morte física e morte eterna, condenação eterna, né? Então, quando Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou, quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, morte eterna, condenação eterna, tá bom? A vida não acaba com a morte física, antes deságua em uma nova realidade, sendo que agora é eterna, tá bom? Então, sim, nós cremos em uma existência pós-morte. Falar sobre este assunto com pessoas tão jovens não é muito agradável, porque a visão que temos sobre morte é muito folclórica e assustadora, né? Aquele boneco de preto com aquela toga preta, com aquela máscara horrível, com aqueles buracos, né? Aquela máscara branca, né? Que se coloca nos filmes. Mas, biblicamente falando, o cristão não deve desejar morrer, mas também não pode temer a morte. Afinal, a morte física neste caso. Afinal, morrer para nós significa partir para estar com Cristo, partir para a eternidade com Deus. A maneira como Paulo trata o assunto é maravilhosa. Ele trata o assunto de uma maneira muito clara. Segundo Timóteo 4, 6 a 8, ele está muito próximo, ele está preso, está muito próximo de ser degolado pelo Império Romano, e ele escreve para Timóteo, olha, desde agora a minha partida está pronta. Ele usa uma linguagem ali, como de alguém que está dizendo ao telefone assim, eu só estou esperando o turno acabar para voltar para casa. Então Paulo vai ser morto, degolado pelo Império, mas ele entende que esse sofrimento irá levá-lo de encontro ao Pai, de volta para casa. Então a maneira como Paulo trata o assunto morte, sim, ensina muito para nós. Existem 3 máximas para o ser humano responder. O que farei da minha vida? Isso tem muito a ver com essa idade da vida, né? Com essa parte aí da vida, né? A profissão. O que você vai fazer? A gente dá aula para alunos de 13, 14, no caso de juvenis, né? 15 a 17 anos. Como decidir com 15, 17 anos o que vai fazer para o resto da vida? Mas essa é uma das maiores perguntas da vida de todo ser humano. Segunda, com quem vou compartilhar a minha vida? Né? Com quem eu vou me casar? São pontos de reflexão. Né? Quando eu completei 18 anos de casado, eu fiquei em choque por alguns meses, porque só eu me dei conta que já passei mais tempo ao lado de minha esposa, irmã Luciana, do que sem ela. Então essa também é uma grande pergunta. Com quem que eu vou viver? Não é o resto da minha vida, é praticamente toda a minha vida. A expectativa de vida no Brasil é 70 anos. E geralmente os cristãos casam muito cedo, perto dos 20 anos. Então, gente, é um tempo, muitas vezes mais de meio século, vivendo ao lado da mesma pessoa. Essa é uma grande pergunta. E a terceira é onde passarei a eternidade, o futuro. Somos muito imediatistas nessa fase da vida, pois achamos que morte é coisa para velhos. Mas a morte não escolhe idade. Por isso que o sábio Salomão já escreve, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A morte não respeita data de nascimento. Ela pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, e por isso nós precisamos entender que ela é real. Ela acontece para todos os seres humanos, mas nós podemos, com as nossas escolhas em vida, determinar que o nosso futuro será na eternidade com Deus. 2 caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas.
Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra, das mais simples às mais complexas. Querendo ou não, precisamos fazer escolhas. Roupa, faculdade, com quem namorar e casar, que tipo de cristão seremos, né? E estas escolhas têm a ver com o lugar eterno onde iremos habitar. Concluímos que é impossível viver e não fazer escolhas, pois a simples decisão de não escolher já é em si uma escolha. Tá? Então o homem foi criado com liberdade de escolha, é o que nos difere dos animais. Temos liberdade e habilidade para fazer escolhas. Nos dias, segundo a Bíblia, o homem foi criado livre em sua liberdade de escolha, enfim. E Mateus mostra o ensinamento de Jesus acerca de 2 caminhos e 2 portas. Porta larga, caminho amplo, e porta estreita e caminho estreito. E ele usa aqui as palavras de relatividade e religião inclusiva. E eu me assusto com esse negócio de religião inclusiva. Tá? As pessoas estão buscando um caminho plural, onde não há certo e errado em questões de fé, logo todos os caminhos levam a Deus, a moralidade não é valorizada, afinal de contas o que vale é ser feliz, custe quanto custar, não existe vida após a morte. Enfim, e aí a Bíblia diz em João, capítulo 14, 21, né? Porque para essas pessoas e essas organizações, instituições, não precisa ter muito cuidado com detalhes de fé, com santidade, nada disso. Aí a Bíblia diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os cumpre, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus é um sinal de amor a Deus. Então, não há meio termo. A não escolha é uma escolha. Mas nós estamos vendo uma época de evangelho híbrido, não é? Total flex. A inclusão social e a relatividade estão trazendo um sério risco à igreja, pois muitos estão confundindo o combate ao pecado com discriminação. O número de igrejas inclusivas, inclusive Bíblias inclusivas, cresce assustadoramente no Brasil, criando uma geração de crentes sem parâmetros de certo e errado, que trocam de igreja como quem troca de roupa, que não aceitam correção e disciplina, que cumprem fielmente 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui ele coloca algumas qualidades dos homens que serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, entretanto negando-lhe o poder. Aí Paulo diz para Timóteo, foge também destes. Então, tem aparência de piedade, tem a aparência de vida transformada, porém negam sua eficácia, pois ao invés de confrontarem o próprio pecado e influenciarem a sociedade com uma vida diferente, abraçam o mundo, são íntimos do mundo, impedem quem quer se aproximar da verdade, são conhecidos não pela diferença, mas pela associação com o mundo. Podemos lotar igreja, mas jamais povoaremos os céus, a menos que vivamos uma vida santa. Então quem quer plantar nesta vida para colher uma eternidade com Cristo, a Bíblia diz em 1 João 3,3, qualquer que nele tem esta esperança, qual a esperança? A esperança de habitar com ele na eternidade, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, existem 2 caminhos, o mais largo, lota templos, atrai multidões principalmente de jovens, mas a pergunta é, para onde as pessoas estão indo? Em que caminho você está seguindo? Você está seguindo no caminho estreito, mas que conduz à vida eterna com Deus? Ou no caminho largo, que conduz ao inferno, mesmo estando num lugar que deveria lhe conduzir ao céu? Nós precisamos
fazer essa pergunta para nós mesmos e para os nossos alunos. O caminho para o céu é estreito. A porta do céu não está em manutenção. Purgatório, uma opção impossível. Então ele coloca aqui na lição que na Idade Média foi criado e reafirmado no Concílio de Trento pela Igreja Católica. O purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa, que quando a gente vai olhar, você vai perceber que acabou gerando muitos lucros para os líderes religiosos, né? Então eles aproveitaram a necessidade das pessoas e acharam uma maneira de vender indulgências e assim enriquecerem. Bom, o ensino sobre o purgatório é antibíblico, pois não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Quando Jesus morreu, ele deu o brado, antes de morrer: está consumado. A obra de salvação estava completa, concretizada. Então a ideia de purgatório, um lugar que você vai no estado intermediário, né? E que aí eles acharam uma maneira de vender indulgência. Então aí o parente do falecido ia lá e pagava uma quantia, e com aquela quantia, agora fica tranquilo, paga essa quantia e reza 100 Pai Nosso e sobe a escada da igreja de joelho, pronto. A partir disso, o seu ente querido que faleceu já adquiriu a chance de entrar no paraíso. Não funciona assim. É interessante a criação de uma doutrina que gerava lucros aos líderes religiosos, para não dizer assustador, pois eles lucravam com a maior necessidade humana, a salvação, ou seria mera coincidência? Creio que não. Salvação é graça, é o que Cristo fez e nada mais. Não temos que dar uma ajudinha para Deus. Aos homens está destinado viver uma só vez, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. As opções, chances e oportunidades estão disponíveis a todos, sem distinção de raça ou classe social, enquanto estivermos vivos. Após a morte, o destino já está selado. Céu ou inferno é resultado da escolha humana feita em vida pelos vivos individualmente. Ninguém pode ajudar com compra de indulgências ou o que quer que seja outro a entrar no céu. Vamos à nossa dinâmica? Você vai precisar de 6 bexigas, ok? 6 bexigas. Dentro dessas bexigas você vai colocar alguns papéis. 5 são tarefas, tá? Ler um versículo bíblico, fazer uma oração, falar sobre a aula, dar um testemunho, fazer uma selfie tirando com careta, fazer uma coreografia de um louvor, enfim, você vai dar tarefas, tá? Em 5 balões. Em um balão, você vai escrever um vale brinde, ok? E aí você solta uma música, solta lá um louvor, ok? Escolhe lá 6 pessoas, solta um louvor e fala: olha, a hora que eu parar o louvor, vocês escolhem um balão e cada um pega um balão para você, ok? Só que esse balão do vale brinde, você tem que fazer uma identificação com um xizinho nele, alguma coisa, porque você tem que deixar ele por último. Quem pegar ele vai ficar por último na brincadeira. E aí você começa com os outros. Abre o seu balão, estoura o seu balão. O que está mandando você fazer? Qual que é a tarefa? Ah, é citar o versículo bíblico de cor. Então, faça isso. Não obrigue, mas induza eles a fazer isso, ok? Qual que é o seu? Ah, vou ter que fazer uma selfie fazendo careta. Então faz essa selfie aí fazendo careta. E o outro? Ah, eu tenho que fazer a coreografia do Pedro, Thiago e João no barquinho. Beleza. Quando você tiver feito todos, você vai chegar nesse último que está identificado com vale brinde, que só você sabe. E aí você vai falar para essa pessoa que está com esse balão, esse último balão do vale brinde. Você vai dizer para ele: e aí, você quer estourar esse balão e ficar com o que está dentro dele? Ou você quer dar esse balão para uma outra pessoa estourar e ela ficar com aquilo que está dentro dela, não é? E aí, por conta destas outras pessoas que estouraram, que tiveram tarefas para fazer, esse aluno pode ser induzido a falar: não, eu passo o balão para outro aí, vai que tem um mico para eu pagar. Ele pode fazer isso. Ou ele pode escolher ficar com o balão. Se ele ficar com o balão, ele vai estourar o balão e vai ganhar um brinde, que você pode levar como brinde uma barra de chocolate, por exemplo, um bombom, alguma coisa simbólica, tá certo? E aí você faça perguntas para eles. O que vocês aprendem com essa dinâmica? Vocês percebem a importância das escolhas? Vocês tiveram a oportunidade de escolher os balões.
Um escolheu porque gosta da cor vermelha, o outro escolheu porque não tinha, era o último que tinha lá e pegou, enfim. E você teve a opção de escolher estourar o balão ou não. De acordo com a sua escolha, foi a sua consequência. Qual a lição que aprendemos disso? Somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você poderia estourar o balão ou entregar para alguém. A sua escolha determinou a consequência. Beleza, pessoal? Essa é a dinâmica de hoje. Faça na sua sala de aula, mande fotos para nós. Isso envolve os alunos e cria um ambiente de maior interatividade e compreensão do assunto sobre o qual nós estamos falando. Estamos bem guardados em Deus. O estágio intermediário da alma, ou seja, o estado dos mortos no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos, aqui está escrito que foram mortos, está bem guardada em Deus, no paraíso, seio de Abraão, desfrutando de um estado de consciência pleno, ou seja, tendo consciência de tudo que está acontecendo no céu, porém aguardando o dia da primeira ressurreição que precede o arrebatamento. Aí você vai ler 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e você vai perceber aí como que tudo isso procede. É preciso fé e ajuda do Espírito Santo para crer nestas afirmações bíblicas. A Bíblia diz que o homem carnal discerne as coisas de maneira carnal e o espiritual de maneira espiritual. Então, nessa semana, um professor escreveu, porque na outra lição nós falamos sobre anjos e demônios, e aí a lição ela faz uma pergunta num tom de levar o aluno a refletir, né, sobre quantidade do exército de Satanás, quantos demônios tem no exército de Satanás. E aí um professor escreveu, não, eu tenho que levar essa resposta porque os meus alunos gostam de respostas exatas. Isso aqui não é ciência exata. Há lógica na fé. A fé é racional, sim, mas isso aqui se discerne espiritualmente. Então, mas aonde que é o paraíso? É para cima? É para o lado? Eu não sei. Eu sei que aqueles que morrem em Cristo estão em um lugar chamado paraíso. Ok? Que é um lugar de descanso para a alma. Enquanto aqueles que morrem sem Cristo estão num lugar de tormento. Temos base para isso no ensinamento bíblico. Lucas 16, quando o rico clama do seu lugar de tormento, ele clama para Abraão. Ok? Ele clama para que Lázaro, o pobre, o mendigo, fosse lá levar um pouco de alívio para ele. Então há um lugar de descanso para aqueles que morrem com Deus, com Cristo, e há um lugar de tormento para aqueles que morrem distantes de Deus. Onde é esse lugar? Qual é o endereço? O CEP? Não tem, irmão, não tem. Tá bom? Então não adianta você querer, mas o meu aluno não interessa. Não tem. A Bíblia não está aqui escrita para responder todas as nossas curiosidades e todas as nossas indagações. Ela responde aquilo que é importante e necessário para que façamos a melhor escolha. Então, mais importante que o lugar é com quem passaremos a eternidade. Porque se estivermos com Cristo, estaremos tranquilamente, muito bem guardados para sempre de todo mal e condenação. Então, a síntese dessa lição é: prepare-se para passar a sua eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Excelente semana. Que Deus abençoe teus negócios, teu trabalho, os teus sonhos, projetos, família, os seus alunos. Fique na paz, assista a culta, compartilhe, deixe comentários, mande fotos pra gente. E até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu.